Boa tarde, amigos. Hoje nós estamos novamente aqui com vocês e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. É padrão, é uma coisa básica, mas que é muito importante ter o conhecimento. Nós vamos conversar sobre o padrão da hierarquia do sistema de arquivos Linux. O que é isso? Todo sistema operacional tem um sistema de arquivos, onde ele armazena os arquivos e organiza em arquivos em diretórios, diretórios em subdiretórios e subdiretórios em diretórios e vice-versa. E o padrão do sistema de arquivos Linux não é diferente. Tem diretórios, subdiretórios para armazenar arquivos. Tá certo? Bom, o padrão de hierarquia do sistema de arquivos Linux define a estrutura de diretórios ou pastas e seus conteúdos do sistema operacional Linux. No padrão FHS, que é uma abreviação para File System Hierarchy Standard, ou hierarquia padrão do sistema de arquivos Linux, todos os arquivos aparecem sob o diretório root, que é representado por uma barra invertida. Aqui vocês podem ver, eu usei um comando chamado tree, que é em inglês árvore, e esse comando ele mostra visualmente como o sistema de arquivos Linux é estruturado. Veja que ao topo aqui nós temos uma barra invertida e abaixo nós temos todos os diretóriozinhos que estão abaixo da barra invertida, que é o root, né? Que é o topo do diretório. E nós também conhecemos o padrão, definimos como uma barra, como uma árvore invertida. Ao topo nós temos a raiz, que é o root, né? Que a tradução para o português seria raiz. E todos os outros diretórios vêm a partir da raiz e vão descendo. Né? Então, como já dissemos, no topo nós temos a raiz e abaixo da raiz vem outros diretórios ou subdiretórios ou outros sistemas de arquivos. Porque você pode ter, no Linux, por exemplo, você pode ter vários sistemas de arquivos conectados ao sistema de arquivo principal. Mas isso é uma coisa muito avançada que eu vou tratar em outro vídeo, tá certo? Vejam acima o layout do padrão de diretórios. Ele aparece como uma árvore invertida, tendo o diretório root apresentado por uma barra invertida como o topo da árvore. Root significa raiz, sistema de diretórios, tudo parte do topo e vai se ramificando para baixo. Aí nós temos subdiretórios, tipo bin. Este diretório contém programas binários que são essenciais a todos os usuários. Nós vamos dar exemplos mais tarde. Aí temos outro diretório que é o boot. Boot é literalmente inicialização ou iniciar. Um processo de boot é um processo onde você está iniciando algo. No caso do sistema operacional, você está inicializando o sistema operacional. Então, neste diretório contém programas essenciais à inicialização do Linux. Por exemplo, tem um programinha chamado grub, que é o programa que inicializa basicamente o Linux, e aí ele passa o comando para o kernel, né? Que é a parte central do sistema operacional Linux. E também contém, nesse diretório boot, tem as imagens do kernel e também initrd, que é uma imagem pré-compilada com um sistema de arquivo que é utilizada na inicialização do sistema operacional, onde é usada para detectar os mecanismos ou dispositivos de entrada e saída que estão conectados ao computador, tipo memória, disco rígido, mouse, teclado,
e controladora de vídeo, controladora de disco, etc. No diretóriozinho chamado dev, tá certo? Que é uma abreviação para devices, do inglês. Devices, em português, é mecanismos, tá certo? Nós podemos comparar os devices com o que é chamado de drivers no Windows. São basicamente tudo no Linux é um arquivo, tá certo? E esses arquivos que estão armazenados no dev são utilizados para dar acesso aos mecanismos, tais discos, controladoras, CD-ROM, entre outros, certo? Temos também aqui um diretóriozinho chamado etc. Nesse diretório, nós encontramos arquivos de configurações muito importantes para o sistema, tipo os que nós vimos ontem, para configurar a rede, para configurar a data do sistema e entre outras coisas. No diretório Home, que traduzindo para o inglês é chamado de lar ou casa, né? Contém subdiretórios que são específicos ou individuais a cada usuário do sistema. Então, se você tem uma conta num servidor Linux, você vai ter uma pastinha lá, ou um diretóriozinho embaixo do diretório Home, tá certo? Com o seu nome. E todo usuário no mesmo sistema ou no mesmo servidor vai ter sua pasta individual, seu diretório individual com o seu nomezinho, tá certo? Aí nós temos aqui outro diretóriozinho chamado lib, que é uma abreviação para library. Library do inglês significa biblioteca. E biblioteca em termos de computação são programinhas executáveis, tá certo? Que são utilizados por programas para chamar funções específicas, tá certo? Por exemplo, os programas armazenados no diretório bin e sbin, tá certo? Dependem de bibliotecas armazenadas nesse diretóriozinho chamado lib. Temos outro diretóriozinho chamado mnt. Nesse diretório você não vai encontrar absolutamente nada. Tá certo? É um diretório que está vazio. Esse diretório pode ser usado para montar outros arquivos de sistema, outros arquivos, sistemas de arquivos, tipo um CD-ROM, tipo um sistema de arquivos NFS. Isso aqui, NFS é um termo específico para designar Network File System. É outro sistema de arquivo que é muito avançado agora. Só guarde aí na sua memória que MNT é um diretório utilizado para montar outros sistemas de arquivos. Tá certo? O CD-ROM é um exemplo deles. O sistema de esse diretóriozinho aqui, proc, é em si um sistema de arquivos virtual. Ele não existe. Todos os arquivos contidos no sistema de arquivos proc ou no diretório proc não existem. Eles são virtuais, são informações que o kernel instala, digamos assim. Tudo que o kernel, todas as informações pertinentes a o hardware que está no computador, a alguns programas e algumas áreas da memória, tanto da memória randômica quanto da memória de armazenamento fixo, estão nesse proc. Mais tarde nós vamos mostrar em outro vídeo, claro, mas isso é um vídeo mais avançado, como utilizar o proc. O proc é utilizado para mudar aspectos do Linux em runtime. O que significa runtime? Significa tempo de execução. Enquanto o Linux está lá rodando, executando, nós podemos mudar alguns aspectos dele simplesmente editando
diretamente o sistema de arquivos proc. Mas isso é uma coisa mais complicada também, muito mais avançada. E temos os diretóriozinho chamado root, ou raiz. Esse diretório é o diretório individual do usuário root, ou do super usuário. Em inglês, super user. O root é o usuário que tem poderes para administrar o sistema. Nós falamos isso ontem. E tudo que você cria, quando você loga no sistema como usuário root, você vai diretamente para este diretório. Tá certo? O diretório chamado sbin é uma abreviação para System Binary, ou sistema binário, né? Binários, arquivos binários do sistema, digamos assim. Tá certo? Esse diretório contém programas essenciais ao funcionamento do sistema. Certo? Tanto o bin quanto ele contém programas. Tá certo? Então, a pastinha ou o diretório var, que é uma abreviação para variável, variables, este diretório ele contém subdiretórios e contém arquivos variáveis, arquivos que mudam, que crescem, que logam informações sobre o sistema, certo? É um sistema, é um diretório bastante especial que também nós vamos criar um vídeo específico sobre ele, certo? Mas é outro tópico bastante avançado. Por agora você só precisa saber que existem subdiretórios e arquivos neste diretório que são variáveis, são gerados por programas. Quando você acessa o sistema, quando você loga no sistema, quando você usa um determinado programa, quando alguém tenta acessar o sistema remotamente, tá certo? E por último, nós temos aqui o diretório TMP, que é uma abreviação para temporário, temporary em inglês, né? Este diretório contém arquivos temporários gerados por aplicativos usados pelos próprios usuários do sistema, tá certo? Então, claro que tem muitos outros diretórios, mas estes aqui são os principais que você precisa ter conhecimento, e esta é a informação básica que você precisa ter conhecimento para poder utilizar o Linux de uma forma confortável e de uma forma que possa te dar satisfação de estar se movendo ou usando o sistema e saber o que está por trás desse sistema, né? Que, na minha opinião, é um sistema muito poderoso, um sistema muito versátil, o Linux, claro, e é um sistema onde é muito legal. Eu, particularmente, tenho utilizado o Linux desde 1997. E desde então me apaixonei por ele, porque é grátis, é gratuito, é poderoso, é flexível, você pode usá-lo como desktop ou como servidor, você pode usá-lo para uma série de coisas. Olha, tem tantas empresas usando Linux de tantas formas diferentes que você nem imagina. A maioria dos roteadores para acesso de Wi-Fi tem uma versão Linux lá, tá certo? Só para te dar um pequeno dado. Então vamos lá. Agora nós vamos mostrar para vocês, tá certo? Alguns comandos básicos e essenciais para você poder executar suas tarefas no Linux e poder começar a trabalhar com o Linux, tá certo? E aprender mais rapidamente, aprender mais facilmente. Porque tudo que você faz quando você tem conforto e você tem conhecimento, você faz melhor e você sente mais prazer, você aprende mais rapidamente, tá certo? Então eu vou passar aqui alguns comandos básicos para vocês e vou dar exemplos também, claro, né? O primeiro comando aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é o comando cd, que é uma abreviação para
change directory. Change, em português, significa mudar de diretório, tá certo? Então, nós vamos lá dar para a nossa máquina virtual, que nós criamos essa semana, e vamos começar a executar, fazer alguns testes, tá certo? Primeiro vamos logar, né, no servidor e vamos começar a executar. Então, como eu estava dizendo, para você mudar de um diretório para outro, você usa os comandos cd, espaço e o nome do diretório. Vamos dizer que eu queira mudar, vamos dizer que eu esteja no diretório tmp e queira mudar para o diretório root, por exemplo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é digitar o comando cd, espaço, barra invertida e digitar o nome do diretório para onde eu quero ir. Certo? Não importa se tem barra invertida na frente ou se não tem. Tá certo? O importante é o comando, espaço, barra invertida, nome do diretório. Enter. Como é que eu sei que eu mudei para o diretório? Existe um comandozinho chamado pwd que me permite visualizar em qual diretório eu estou. pwd. Enter. Tá vendo? Então, isto mostra que eu mudei de diretório, fui para o diretório root com sucesso. Tá certo? Se eu quiser voltar para o diretório temp, eu só preciso digitar cd, espaço, barra invertida, tmp e pressionar a tecla enter. E eu volto para o diretório tmp. Se eu quiser ir para o diretório sbin, como nós falamos, a mesma coisa. Eu digito cd, espaço, barra invertida, sbin e pressiono enter. Se eu quiser mudar para o subdiretório ou diretório bin, a mesma coisa. Eu digito cd, espaço, barra invertida, bin, pressiono enter. E assim sucessivamente. Se eu quiser voltar para o topo do diretório, que é a barra invertida, basta eu fazer cd, espaço, ponto, ponto. E eu estarei no topo do diretório, que é a barra invertida, como nós falamos, que é a raiz do diretório, né? Do sistema de arquivos, que é o root. Tá vendo? É que você vê que é a barra invertida. Né? Então, se eu estiver, digamos que eu estou navegando e eu acesse, eu estou no subdiretório var log, certo? E eu queira voltar para var. Basta eu digitar cd, espaço, ponto, ponto. E aí eu volto um diretório. Se eu quiser voltar outro diretório, a mesma coisa. Certo? Então, recapitulando. Se eu estiver em um subdiretório e quiser voltar um diretório abaixo, basta digitar cd, ponto, ponto. Tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos mostrar outro comandozinho, que é o ls. ls é uma abreviação no inglês para list. List significa listar, tá certo? Então, o comando ls lista todos os diretórios e subdiretórios e arquivos contidos em diretórios e subdiretórios. Quando você entra no diretório, você quer saber o que tem lá, tá certo? Quer saber quais os arquivos que estão lá. Então, para saber quais os arquivos que estão lá, você vai utilizar o comando list. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, que é bastante interessante. Tem muitos, em inglês a gente chama switches. Switches são vou chamar de detalhes, tá certo? Eu não me lembro a palavra em inglês agora. São detalhezinhos que você usa para listar certos aspectos dos arquivos no Linux, tá certo? Então, se eu quiser listar todos os arquivos que estão
no diretório var, por exemplo, eu uso ls. Então, aqui ele me deu uma lista de arquivos, mas às vezes, muitas vezes, essa lista não é o suficiente. Eu quero saber qual o tamanho do arquivo, por exemplo, quem criou o arquivo, qual o grupo que aquele arquivo pertence. Então, eu preciso usar certas bandeirinhas, flags, bandeirinhas, tipo, que eu vou te mostrar agora, que é um hífen seguido de outras letras, tá certo? Se eu quero listar todos os arquivos e subdiretórios de um diretório, eu uso ls-ls. O que é que isso vai me mostrar? Vai me mostrar uma lista completa de todos os arquivos e todos as definições para cada arquivozinho. Vejam. Então, aqui ele está me mostrando que esse arquivo, esse diretóriozinho cache, tá certo? Foi criado às 2h07 da tarde, no dia 6 de janeiro. Ele contém 4.096 bytes e foi criado pelo grupo root, pelo usuário root, tá certo? E aqui são as permissões utilizadas, né, pelo diretório. Ele mostra aqui, ó, veja só. Essa letrinha aqui, logo no início, indica que é um diretório, tá vendo? Esta já aqui indica, quando você vê assim esse azulzinho claro, significa que é um link, não é um arquivo ou um diretório real. Ele é um link que linka meio, por exemplo, a outro subdiretório spool meio. Tá vendo? Então vamos lá. Tem outras. Se eu quero especificamente saber o tamanho de um arquivo, vamos dizer. Vamos navegar para o subdiretório log. E lá tem muitos arquivos, né? Arquivos de todos os tamanhos. E eu quero saber o tamanho em megabytes, tá certo? De um arquivo. Então, eu uso o ls com as opções LH, tá certo? Então, e aí ele me mostra o tamanho do arquivo em números que são legíveis para nós humanos, né? E não uma quantidade absurda de números lá que a gente nem sabe, tem que passar um tempão calculando. Então, aqui, ó, Anaconda if fg log tem 4.4 kilobytes, né? Anaconda log tem 22 kilobytes e assim sucessivamente. Aqui ele mostraria, se tivesse um arquivo com 10 mega, ele mostraria em mega. Se tivesse um arquivo com 1 giga, ele mostraria, né, com 1 giga lá, tá certo? Então, ls mostra todos os arquivos, tá certo? E lista os arquivos em formato de bytes. Não é muito útil para mim. E mostra também as permissões. É mais utilizado para ver as permissões dos arquivos e qual usuário grupo criou o arquivo. Eu gosto muito de usar o LH, porque me mostra a mesma informação, mas com o tamanho do arquivo mais legível, mais entendível para quem é uma pessoa visual, né? Então, basicamente, nós usamos esses dois comandos, ls-ls e ls-lh, que é para mostrar todas as informações pertinentes a arquivos, mas com o tamanho do arquivo mais legível, mais entendível para nós. E também tem uma outra opçãozinha que é o ALA. O A mostra todos os arquivos escondidos, tá certo? Todos os arquivos escondidos, vou mostrar um arquivo escondido, ou vários arquivos escondidos, certo? Veja, esses arquivos aqui, se nós utilizarmos o ls-ls, veja que nós não vemos esses arquivos que se iniciam com um ponto no início, tá certo? Por quê? Todo arquivo que tem um ponto no início, ou pasta que tem ou diretório que tem um ponto no início,
ele é um arquivo escondido, chamado de hidden em inglês, tá certo? Então, quando você quer criar um arquivo escondido, eu vou ensinar em outra ocasião, você bota um ponto no início, no nome do arquivo, tá certo? Ou do diretório. Então, as opções principais quando você está utilizando o comando ls são ls-ls, ls-ls, que mostra todos os arquivos e todos os detalhes, mas o tamanho do arquivo mostra em bytes, ls-lh, que mostra todas as informações pertinentes ao arquivo, mas mostra o tamanho dos arquivos mais legível para nós, em bytes, em kilobytes, em megabytes, tá certo? E ls-la, que mostra todos os arquivos, inclusive os arquivos escondidos do sistema, tá certo? Agora vamos mostrar outro comandozinho muito utilizado por nós, que é o cp, tá certo? cp é uma abreviação para copy. Então, esse copy em português é copiar, né? Esse comando faz o que ele está dizendo. Copia arquivos. Simples e puramente copia arquivos. Então eu vou te dar alguns exemplozinhos para você praticar, né? Por exemplo, vamos dizer que eu esteja no diretório do usuário root e eu quero copiar o arquivo install.log para o diretório tmp. Simples e facilmente eu digito o nome do comando, espaço, digito o nome do arquivo que eu quero copiar, espaço, e digito o nome do diretório para onde eu quero copiar. Tá certo? Se nós dermos um ls espaço tmp, nós vamos ver que o arquivo install.log já está lá. Tá certo? E basicamente é isso. Digamos que eu queira copiar um arquivo sobre outro arquivo, cp install.log tmp. Tá. O sistema permite, mas antes de sobrescrever um arquivo, ele vai fazer uma pergunta para você. Ele vai te alertar e vai dizer: olha, você quer overwrite, é sobrescrever, no caso, né? Então, ele vai te alertar. Veja aqui, cp copiar sobre install.log. Então, você pode dizer sim e pode dizer não. Se você não sabe o que tem no install.log e quer preservá-lo, então você diria N para não, mas vamos dizer sim. E aí ele vai sobrescrever o arquivo que está lá em tmp. Certo? Simples. Para copiar arquivos, cp, e não tem muitas opções cp. Se você quer saber as opções de um comando, tudo que você precisa fazer é cp espaço hífen e digitar a palavra help, que é ajuda. E aí ele mostra, tá vendo? Mostra todas as opções para copiar arquivos, links e tudo mais. Mas isso aí você pode aprender com o tempo. O importante é você ter as informações básicas que permitam você navegar com tranquilidade e fazer operações simples para que você possa se familiarizar com o sistema, e aí com o tempo você vai aprendendo e vai desenvolvendo o seu conhecimento, né? Isso é o que é importante. Então vamos lá, vamos mover para estudar mais um comandozinho aqui, que é o rm. rm é uma abreviação para remove. Em português, remove significa remover, tá certo? Esse comando é bastante perigoso. Ele remove diretórios e remove arquivos. E tem umas opções, tem uma opçãozinha que você tem que ter muito cuidado com ela. Eu vou mostrar, mas você tem que ter muito cuidado, porque você pode
causar um problemão se remover o diretório errado, tá certo? Então, é preciso fazer backup, cópias de apoio, né? Cópia dos arquivos principais do seu sistema. Vamos lá, eu vou te mostrar como é que a gente remove alguns arquivos ou arquivos, tá certo? Vamos lá. Nós copiamos o arquivo install para tmp, tá certo? Vamos lá. Lá ele está, tá certo? Agora nós nos cansamos dele ali e queremos removê-lo. Então nós digitamos rm espaço install log e pressionamos enter. E aí ele vai perguntar, você realmente quer remover esse arquivo? Você pressiona y e enter. E o arquivo foi removido, certo? Se você quer remover um arquivo e não quer ser perguntado se você quer remover ou não, você precisa usar a opção rm -rf. Esta opção de "-rf" ou "-rf" é muito perigosa, porque se você errar, vamos dizer, e fizer isso, ou fizer isso, ou isso, por exemplo, ou digitar qualquer outra coisa errada, você vai remover completamente o diretório, tá certo? Você vai apagar tudo que está lá e não vai haver pergunta. Veja só, eu vou apagar, vou mostrar para vocês, tem um arquivozinho ali, ó, yum, que é yum.log. Vou remover aquele arquivo, este arquivo, e o comando rm não vai me perguntar se eu quero removê-lo ou não. Né? Desapareceu, foi-se embora. A mesma coisa, se eu tivesse um diretóriozinho, se eu tiver esse diretóriozinho chamado sec, né? Se eu quiser apagar este diretório e todos os arquivos que estão dentro desse diretório, sem que eu seja perguntado, eu só preciso digitar rm -rf e o nome do diretório. Foi embora, tá vendo aí? Então, tenha muito cuidado, porque se você errar o nome do diretório ou do arquivo que você quer apagar, você vai apagar completamente aquele arquivo. E para recuperar é complicado. Vamos lá. Vamos olhar outro comandozinho aqui, né? Que é o pwd. Nós já mostramos esse comando, mas vamos mostrar novamente ele. O pwd é um comando interessante. Ele mostra o diretório onde você está localizado. Tá? Se você digita pwd, ele mostra onde você está. Se você navega para uma quantidade de subdiretórios grandes, vamos dizer, ele só mostra o último diretório. Tá vendo? Então você se perde. Onde é que eu tô agora? Não sei qual o diretório. pwd. Então ele mostra todo o caminho de diretórios que você seguiu até chegar no audit, certo? Se eu quiser voltar para o diretório inicial, que é o root, basta eu digitar, eu volto para lá. pwd. Tá vendo? Se eu quisesse, vamos dizer, voltar um diretório apenas... se eu quisesse voltar um diretório apenas... audit. Tá vendo? Digito cd, espaço, ponto, ponto, e eu volto um diretório. cd, espaço, ponto, ponto, um diretório. pwd me mostra onde eu estou. Se eu quero voltar para o diretório root, pwd. Então, é um comandozinho simples, mas que é bastante útil quando você começa a utilizar mais e mais o Linux. Você muda de diretórios frequentemente,
aí de repente você perde noção de qual diretório você está. Então é sempre bom saber em qual diretório se encontra, né? Para saber se você está deletando a coisa certa, se é naquele diretório que você quer trabalhar ou não. Certo? Então, seguindo, vamos mostrar mais um comandozinho aqui, que é o MV. O MV é uma abreviação para move, né? E move em português, move é mover, tá certo? Esse comandozinho MV, ele move. Nós vimos o CP, que é para copiar, e o MV é para mover arquivos e diretórios, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês como se move alguns arquivos. É muito fácil. Vamos dizer que eu queira mover o arquivo install.log para o diretório tmp. Então, eu digito o comando mv, digito o nome do arquivo e digito o diretório para onde eu quero movê-lo. Agora, se eu der um ls em tmp, lá está. Se eu quiser mover o arquivo de volta, o install log, basta eu digitar mv, o nome do diretório, o nome do arquivo e o nome do diretório para onde eu quero copiá-lo, que no caso seria root, correto? Lá está ele novamente. Vamos dizer que eu tenho um diretório aqui chamado inetsec. Eu sei que é um diretório porque eu digito ls-ls e ele me mostra aqui a letra inicial D, tá certo? Então eu quero mover esse diretório para o diretório temp. Basta eu digitar mv inetsec tmp e lá ele se foi. tmp, aí está. Simples. E se você quer saber outras opções de como utilizar o MV, basta você digitar MV help e ele vai te mostrar várias outras opções de como utilizar o comando MV. Tem, olha, "-b", "-f" para forçar, "-i", "-n" e por aí vai. Tem muitas coisas aí. Muitas opções que você pode utilizar, tá certo? Vamos lá, seguindo, e vamos mostrar mais um comandozinho aqui. Legal. Tem o comando logout, tá certo? O logout, basicamente, log out ou log in significa entrar no sistema, tá certo? Log out significa sair do sistema, tá certo? Quando você já está no sistema, se você quer sair do sistema, então você digita o comando log out. E aí o sistema volta para a tela onde ele vai pedir um nome de usuário para entrar, ou login. No caso, em inglês, login, entrar no sistema. Então, nós vamos entrar novamente no sistema. Estamos fazendo o processo de login, que é entrando no sistema. E para sair do sistema, que é logout, nós estamos utilizando o processo de sair do sistema. Então, para sair do sistema, basta você digitar log out e pressionar a tecla Enter. Tá certo? É sempre bom, depois de utilizar um sistema, tá certo? Nunca deixe ele logado, tá certo? Com o seu usuário, porque isso é uma forma que muitos hackers utilizam, tá certo? Para tomar conta do sistema e fazer coisas indevidas, tá certo? Tenha muito cuidado. Nunca deixe seu computador Linux logado, especialmente quando você utiliza o usuário root, certo? Vamos lá mostrar mais um comandinho interessante, que é o power off. O que significa power off? Power literalmente é poder, tá certo? Mas neste caso aqui
Quando você liga um computador, tá certo? Em inglês é power on, tá certo? É ligar o computador ou o servidor. Power off é o contrário de power on. Off é desligar, tá certo? Desligar o computador. Se eu digitar aqui power off, eu vou desligar o computador, literalmente. Ó. Então ele vai, o Linux, o sistema Linux, vai parar todos os arquivos e vai completamente desligar a máquina virtual. Veja que agora está completamente desligado, tá certo? Ó, veja, quando ele está ligado tem uma luzinha verde, uma setinha verde. Vamos ligá-lo novamente, né? E aí ele vai inicializar e vai para que nós possamos continuar com a nossa aula aqui e explorar mais esses comandos Linux que são essenciais para você poder utilizar o sistema, né? E dar a base para você começar a aprender e a desenvolver seu conhecimento e apreciar a beleza do sistema operacional Linux. Eu já utilizo o Linux há muitos anos e gosto muito mesmo. Eu acho que é um sistema operacional maduro, muito flexível, que dá para fazer muitas coisas. Temos que esperar mais um pouquinho. Tá vendo? Bom, tá bom, vamos seguir. O último comando que eu gostaria de ensinar para vocês é o reboot, tá certo? Bom, tem esse comandozinho que é muito interessante. Quando você tem muita coisa na tela, vamos dizer, você digitou vários comandos. Digitou vários comandos aqui. E você quer limpar a tela. Então você pressiona, você digita clear, que é limpar. Literalmente, clear é limpar. Limpou a tela, tá vendo? Não faz outra coisa além de limpar aquele lixo daqueles comandos todos da tela, para deixar a tela limpa para você utilizá-la. Então, vamos lá. O outro comando que eu gostaria de mostrar para vocês é o reboot. Reboot basicamente é reinicializar ou reiniciar o computador. Se eu digitar reboot, tá certo? Eu vou reinicializar este servidor Linux. Bom, aqui estamos novamente. Então vamos lá, entrar no sistema. E agora vamos mostrar para vocês como utilizar o comando reboot. Que é reboot. Basicamente, o que vai acontecer é nós vamos reinicializar o computador. Olha aí. Ao invés de ser desligado, como o power off, ele reinicializa o computador. Tá certo? Então, uma vez reinicializado, ele passa pelo processo de inicialização, lê o BIOS do computador, e passa a tarefa para o sistema de inicialização do Linux, que é o grub, né?
que nós vamos conversar sobre isso em outros vídeos. Mas agora eu queria dar para vocês, vejam que agora o Linux está se iniciando novamente, após eu ter executado o comando reinicializar. E voltou para a tela de prompt, que é para logar, a tela de log. Bom, com isso nós encerramos a aula de hoje e nós encerramos os comandos básicos. Em outro vídeo nós vamos mostrar para vocês algo mais interessante, mais avançado, porque quando você começa a utilizar o Linux, você sente a necessidade, pelo menos eu senti a necessidade de aprender mais e mais, e eu ficava grudado, lendo e pesquisando. Quando eu comecei a aprender Linux, não tinha YouTube, não tinha tanta documentação e tantos livros sobre Linux quanto tem hoje. Tem muita gente hoje que tem conhecimento, muito conhecimento sobre Linux. Mas quando eu comecei, era muito escasso. Até a instalação, o processo de instalação do Linux era muito complicado. Hoje está muito simples, muito fácil, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. E se gostou, por favor, subscrevam, mandem seus comentários, suas perguntas. Se você quer ter que eu faça um vídeo específico, manda o seu pedido e eu vou tentar atender na medida do possível. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e até o próximo.